Abram suas Bíblias, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 34. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 34. O Senhor Jesus disse assim: Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas! Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar a outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir, pois todas essas coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O que nos espera nesse ano que se inicia? Naturalmente, a vida nos impõe lutas e obstáculos que nós temos que nos esforçar para vencê-los. Mas os fatos nos apontam para o ano que vem dificuldades maiores. Até os governantes, os políticos que gostam de maquiar tudo, né? Que gostam, não, está tudo bem, tal. Não, vota em mim que está tudo bem. Até os políticos que gostam de fazer isso, até os governantes estão admitindo. O ano de 2017 será um ano de dificuldades econômicas. E é interessante que a maioria das pessoas, o que mais se preocupa é com o bolso.
Quando se fala em apertar os cintos, coitado, o brasileiro, não sei se tem mais nenhum buraquinho no cinto para apertar, não é verdade? O brasileiro, coitado, vivem dizendo para o brasileiro, tem que apertar o cinto. Acho que a cintura do brasileiro talvez seja a menor, a mais fininha do mundo, não é? Que estão sempre dizendo para nós, tem que apertar mais o cinto. E as previsões para o ano que vem são essas. Mas além de todo esse problema econômico e institucional, político-institucional, que o Brasil atravessa, também há o problema moral. Como a moral se deteriorou rapidamente em todos os sentidos e continua se deteriorando rapidamente. Há o problema da violência, que continua aumentando, e tantos outros, e os prognósticos para o ano que vem, quanto a tudo isso, são os piores possíveis. Mas nós temos que atravessar esses tempos. Muita gente está intranquila. Muita gente está cheia de ansiedade. Mas nós não devemos ficar assim. O Senhor Jesus, nesse texto, ele fala claramente aqui no versículo 25, que nós não devemos viver ansiosos. Não estejais ansiosos quanto à vossa vida. E vejam os versículos 31 e 34. Ele diz, não vos inquieteis, versículo 31. E versículo 34 ele repete, não vos inquieteis. Tem uma outra versão que traduziu melhor lá do grego, que diz que não devemos ficar intranquilos. Não devemos perder a nossa tranquilidade, não devemos ser tomados de ansiedade. Os judeus nos dias de Jesus também estavam vivendo situação difícil, tempos de muito risco, de muita intranquilidade, de muita pobreza, os romanos sugando tudo deles. Muita violência, muitos salteadores, tanto que Jesus contou a parábola do bom samaritano, algo familiar às pessoas ali naquela época, né? Um homem que vai viajar e é atacado por salteadores. No ar respirava-se a atmosfera da rebelião. Não se sabia quando iria pipocar uma rebelião contra os romanos. Era coisa comum também. E Jesus fala para os seus discípulos, não estejais ansiosos quanto à vossa vida. E também disse para eles, 2 vezes nesse sermão, não vos inquieteis. Aquele que segue a Cristo, aquele que é de Cristo, não deve andar ansioso. Eu costumo dizer que há uma diferença entre ser responsável e ser ansioso. Responsável é aquele que trabalha, responsável é aquele que cumpre os seus deveres, e ansioso é aquele que está sempre achando que vai acontecer algo ruim. Ansioso é aquele que está sempre intranquilo. Ansioso é aquele que está sempre achando que não está seguro. Ansiedade, não. Responsabilidade, sim. Ansiedade, não. E Jesus, nesse texto da palavra de Deus, deixa muito claro que nós não devemos viver assim, porque nós devemos confiar em nós, na situação do mundo, no cuidado de Deus. Ele, durante esse texto todo aqui que nós acabamos de ler, ele vai mostrando que ele cuida de nós. E é por isso
que nós devemos confiar no cuidado de Deus. E se nós confiamos no cuidado de Deus, nós não andamos ansiosos. Versículos 25 a 34, isso é bastante enfatizado, né? Deus conhece as nossas necessidades básicas. Jesus afirma aqui que Ele conhece tudo o que nós precisamos. Olha aí o final do versículo 32. Vosso Pai Celestial sabe que precisais tudo isso. Que tudo isso é esse que Jesus está se referindo? Ele falou, pelo menos 2 ou 3 vezes, o que comer, o que beber, o que vestir. As coisas essenciais à vida. Se pararmos para pensar, é só isso que nós precisamos realmente para viver. E Jesus está dizendo que Deus sabe que nós precisamos dessas coisas. E Deus diz também Jesus diz também aqui que Deus cuida de nós com toda a certeza. Jesus diz que se Deus cuida dos passarinhos, se Deus cuida da erva do campo, quanto mais de nós, que a Bíblia diz que somos a parte mais importante da criação de Deus. Sabia que você é o ser mais importante da criação de Deus? A palavra de Deus diz que nós somos a coroa da criação de Deus, o máximo da criação de Deus. E Jesus está dizendo, se Deus cuida dos passarinhos, se Deus cuida da erva do campo, quanto mais Ele não cuidará de vós. E Jesus diz que isso é uma questão de fé. Olha aí o versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé. Jesus se dirige àqueles que estavam ansiosos, inquietos, como homens de pouca fé. Quem realmente tem fé em Jesus Cristo, quem realmente tem fé em Deus, ele confia no cuidado de Deus. É uma questão de fé. Nós não precisamos andar ansiosos. E é interessante que quanto mais nós experimentamos o cuidado de Deus, mais somos estimulados a confiar nele. Mas esse texto da palavra de Deus, Jesus também deixa bem claro que quem confia nesse cuidado de Deus não vai priorizar o acumular riquezas. Quem confia no cuidado de Deus não vai priorizar o acumular riquezas. Trabalhamos sim, devemos ser trabalhadores, industriosos. A própria Bíblia diz que a preguiça não agrada a Deus. E o livro de Provérbios, ele tem vários avisos quanto à preguiça. O livro de Provérbios fala claramente quais são as consequências da preguiça. Jesus aqui não está estimulando a preguiça de jeito nenhum. Mas Jesus está deixando claro que ninguém deve ter como objetivo de sua vida acumular riquezas. 2 motivos levam as pessoas a colocarem como objetivo da vida acumular riquezas. 2 motivos principais levam a pessoa a isso. Um é que, acumulando riquezas, a pessoa pode experimentar todo tipo de prazeres. Há muitos prazeres que custam muito caro. E aquelas pessoas que querem viver para os prazeres, aquelas pessoas hedonistas, obviamente querem acumular riqueza para viver dessa forma. Mas o outro motivo que leva a pessoa a querer acumular riquezas é a segurança. É sentir-se
seguro. E Jesus está falando disso. Vejam que ele faz a conexão no versículo 25, quando ele vai começar a falar da ansiedade, ele falou de acumular riquezas. Ele falou do perigo de acumular riquezas. Ele vai advertir agora para não andar ansioso. E ele faz uma conexão. Ele começa dizendo: por isso vos digo, aqueles que querem acumular riquezas, Jesus disse: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vida. Há pessoas que querem acumular riquezas pensando em terem segurança para a vida, terem os melhores médicos, os melhores hospitais, morarem nos condomínios mais seguros, mais bem vigiados, mais bem guardados, etc. Adquirirem carro blindado e por aí vai, achando que acumular riquezas traz segurança. Mas Jesus deixa bem claro aqui que não traz segurança acumular riquezas. Ele fala isso, ele deixa isso muito claro nos versículos 19 e 20. Jesus deixa muito claro que as riquezas de um momento para outro podem ir embora. Não traz segurança acumular riqueza, não deve ser esse o objetivo de ninguém. E Jesus faz outro alerta, que quem faz desse o seu objetivo de vida não vai amar a Deus e não vai servir a Deus. Jesus deixa isso muito claro. Versículo 21, quando ele diz: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus está dizendo: olha, o que você estiver dando valor, você vai amar. Se você dá valor às riquezas, você vai amar as riquezas e não a Deus. E se não ama a Deus, não vai servir a Deus. Versículo 4, ele deixa muito claro que é uma escolha radical, uma escolha sem meio termo, quando ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Se confiar no cuidado de Deus e não viver ansioso é uma questão de fé, confiar no cuidado de Deus e não acumular riquezas é uma questão de amor. Quem é que você ama? Se você ama a Deus realmente, Jesus está deixando muito claro. E, meus queridos, quando nós confiamos nesse cuidado de Deus, nós priorizamos o seu reino e a sua justiça. Nós percebemos que tudo mais é passageiro, mas que o reino de Deus e a sua justiça permanecem eternamente. E se nós confiamos no cuidado de Deus, se nós confiamos que Ele cuida de nós, então nós vamos priorizar, estará em primeiro lugar nas nossas vidas, é servir o reino de Deus e obedecer à justiça de Deus. Esse sim deve ser o nosso projeto de vida, para todos os anos. Esse ano de 2016 que está terminando, para o ano de 2017 que está começando, para o ano de 2018, 2019, 2020, todos os anos de nossa vida. O nosso principal projeto de vida deve ser servir o reino de Deus e obedecer à justiça de Deus. E quando Ele é a nossa prioridade dessa maneira, meus irmãos, Ele não nos deixa faltar nada disso que nós necessitamos para viver. Ele dá a ordem: buscai primeiro seu reino, sua justiça, e todas essas coisas
o que beber, o que comer, o que vestir, né? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos primeiro as coisas eternas de Deus, quando nós colocamos como prioridade em nossas vidas servir ao reino de Deus, obedecer à justiça de Deus, nos empenhamos nisso, Ele vai cuidando de nós, Ele vai acrescentando tudo aquilo que nós precisamos. Ah, como é bom experimentar esse cuidado de Deus. E só pode experimentar esse cuidado de Deus quem confia em Deus. Só pode experimentar esse cuidado de Deus quem coloca todo o seu amor em Deus. Só pode realmente experimentar esse cuidado de Deus quem o busca em primeiro lugar. Queremos o cuidado de Deus? Claro que queremos. Então vamos viver dessa forma, meus irmãos. Vamos demonstrar o nosso amor a Deus e a nossa confiança no seu cuidado amoroso, priorizando obedecer a Deus e servi-lo. Faça a prova e você verá que é verdade. E nós, meus irmãos, que vivemos dessa maneira, vamos continuar confiando no cuidado de Deus e vivendo dessa maneira. Pode vir a tempestade que for, podem vir as dificuldades que forem. Se nós olharmos a história foi sempre conturbada. Mas Deus sempre esteve com os seus. E os verdadeiros crentes em Cristo sempre buscaram, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Vivamos assim mais esse ano que se inicia. Amém. Vamos entoar o hino.